Pessoal! Eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Colab Trends, o seu programa de entrevistas inspiradoras sobre transformação digital, startups, inovação, tecnologia. Hoje vou ter um papo tudo a ver com Gabriela Gonçalves. Gabriela Gonçalves, ela é partner da Brasil Venture Debit e hoje a gente vai saber mais sobre esse assunto quentíssimo para as startups brasileiras. A Gabriela vem desse mundo, né? Na verdade, esse é o primeiro fundo, né, do gênero no país. E ela tem uma larga experiência em investimentos de Venture Capital. Gabriela foi coordenadora regional da Endeavor Brasil e supervisora do pioneiro fundo Criatec, lá atrás, né, do BNDES, Par e Banco do Nordeste. Também foi cofundadora e sócia da Lazada Philippines, representando a gestora Rocket Internet. Depois teve um exit aí importante, ela pode falar um pouco na entrevista. E ela é formada em administração na Fundação Getúlio Vargas e possui MBA na London Business School. Nossa, Gabriela, muito boas-vindas. O papo aqui hoje é muito importante para o ecossistema de inovação brasileiro, não é? Obrigada pelo convite, Cláudio, Alpha Collab, obrigada aí por mais uma vez estarem ajudando a gente aí a falar um pouco mais sobre o que é esse produto, contar um pouco mais e ajudar aí a desenvolver o ecossistema como um todo. Legal, a gente pode começar por aí logo, né? Assim, esclarecer o que é Venture Debit, em que ele se diferencia, por exemplo, de um crédito bancário convencional e por que ele é tão importante para o mundo das startups, os empreendimentos inovadores que estão começando, né? Sem dúvida. Eu acho que, assim, a primeira coisa que eu gosto sempre de falar é que eu falo que o Brasil, ele está ainda em estágios muito iniciais do processo todo do Venture Debt, né? A gente está ainda no comecinho desse ecossistema. A gente fala de um mercado americano que já tem mais de 40 anos de história e a gente tem aqui 2 explodindo, né? E aí, explicando um pouquinho, né? Acho que a gente tem um universo muito maior, né? Que envolve tudo que é dívida para startup, né? E aí, obviamente, a gente tem uma gama muito grande de seleções, né? A gente tem dívidas que podem ir desde o que a gente chama de um bridge financing, né? Que é um empréstimo ponte, que ajuda a empresa meio que chegar de um ponto A a um ponto B, né? Pensando ali que ela tem uma captação já muito definida, já está talvez numa negociação de term sheet, precisa ali às vezes de 3 meses, 4, 6 máximo de pista ali para conseguir se desenvolver. A gente tem também o pessoal às vezes que precisa de uma linha parecida com capital de giro, né, tradicional talvez nos bancos, e isso no ambiente de startup está se desenvolvendo nas soluções que a gente chama aí de financiamento de MRR, ou pessoal que também faz algumas soluções aí diferentes, que são cheques menores, tem a estrutura ali do capital de giro, e a gente tem o que a gente chama de Venture Debt, que é o que a gente faz, né, que são dívidas estruturadas, são dívidas um pouco mais robustas em termos de tamanho, em termos de prazo, em termos de como ela consegue também ajudar essa empresa, né, são coisas realmente um pouco mais que a gente chama de equity-like, né? São empresas que é um valor de financiamento que já ajuda a empresa a executar o business plan dela e não resolver ali um problema de curto prazo, né? Seja de um fluxo de caixa, seja na estrutura do bridge, de uma entrada de dinheiro que está acontecendo no curto prazo. Então, acho que, na verdade, a gente tem uma miríade aí de opções de financiamento que estão se desenvolvendo junto no Brasil para ajudar essas startups de maneiras diferentes, né? E o Venture Debt, talvez sendo o mais tradicional americano, né? Um dos primeiros ali a serem colocados, e é esse dinheiro que ajuda realmente a empresa a fazer um capital muito mais estratégico versus um capital que eu talvez chamaria não necessariamente emergencial nas outras situações, mas nas outras situações é um capital um pouco mais de curto prazo. Aqui a gente está falando de um capital que realmente tem um peso muito mais estratégico dentro das empresas, né? E a grande função desse dinheiro, no final das contas, a hora que a gente olha a realidade de startups, né, o mundo um pouco desse ecossistema, é ajudar essas empresas a se financiarem numa estrutura de capital a mais eficiente possível. Eu falo, as grandes corporações do mundo, todo mundo que faz faculdade de administração, os MBAs por aí, né? Eu falo, tem aulas e aulas, e depois se você vai para uma grande empresa na área financeira, de quase uma obsessão por estruturas de capital eficiente, qual que é a estrutura de capital mais barata, e a gente sabe de uma maneira natural que o equity tende a ser a opção mais cara, mas também se financiar só de dívida não é uma opção, né? O que você precisa ter para ter uma empresa saudável é ter um equilíbrio entre o quanto de equity e o quanto de dívida você tem no balanço da sua empresa. E isso traz mais retorno para o acionista, seja ele o founder, que desde o comecinho, né, tá levantando capital com o mínimo de diluição possível, mas isso também traz o maior retorno possível para o acionista, né? Pode ser ele também o fundo de venture capital que já entrou ali dentro, e
um jeito também, né? Se você já comprou 20% de participação daquela empresa, você tem o mesmo skin in the game ali de não querer se diluir com futuras rodadas na proporção e conseguir efetivamente maximizar o seu retorno, né? Então, se você vai pegando um pouco de dívida estruturada nesse meio do caminho, você chega num momento de um exit, você chega num momento ali de uma venda da empresa com muito mais participação e claramente um retorno muito maior no seu dinheiro, no seu capital. Olha, fica claro que quem opera esse tipo de investimento, crédito, tem um domínio espetacular, não só do mundo financeiro, de crédito e investimento, mas também um domínio da realidade das startups, né? Deste mundo de startups, que é uma esfera espetacular. Quanto mais eu me interesso por pessoas como você e estar participando do Alpha Collab é um super privilégio, porque eu vou vendo o tamanho dessa dimensão, desse universo, né? E aí, o que eu queria puxar é o seguinte, bom, eu sei que você fez uma qualificação no exterior importante, London Business School, imagina, uma coisa espetacular, e depois, no seu retorno, não sei se a história é bem essa, você ajudou a criar, ou cofundou, a Brasil Venture Debt. Então, eu queria entender exatamente e deixar o nosso espectador a par de que coisas vocês oferecem, né? E aí eu faço o link com o início da minha fala. Precisa ter uma coisa meio handmade, tailor-made, uma compreensão, uma junção de mundos bastante específica, né? Que exige muito conhecimento. Fala aí pra gente da Brasil Venture Debt. Vamos. É uma junção de mundo bem específica mesmo, viu, Cláudio? Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente acredita muito, e isso vem, obviamente, né, do fato de eu estar gerindo o fundo e de como que a gente está formando a equipe ali embaixo, é que a gente entende que o know-how de venture capital, ele é possivelmente mais importante para esse tipo de produto, né? Ele é um pouco a base desse tipo de produto, e a estruturação da dívida, ela é o segundo passo, né? Eu falo, se você olha para esses produtos com uma perspectiva de alguém que tem experiência exclusivamente em dívida, eu falo, você já começou errado porque você não consegue fazer o filtro das empresas da maneira que você deveria, né? Obviamente, assim, o maior risco de qualquer dívida, qualquer estrutura de venture debt que você faz, ele é o sucesso da própria empresa, né? Então, tem um pouco essa mentalidade de como que é efetivamente o venture capital, o que o investidor de venture capital olha, qual a chance daquela empresa conseguir financiamento no mercado, os indicadores daquela empresa, seja do que a gente chama ali, né, dos unit economics da empresa, seja os indicadores que ela está tendo ali de crescimento, entender o panorama competitivo desse mercado, entender a parte tecnológica, entender de conseguir avaliar ali como os empreendedores estão organizando aquilo. Acho que tudo isso é meio que a base inicial da gente quase separar e falar, ok, essa é uma empresa que passa para a fase 2, e aí agora a gente vai colocar ali aquele esforço com a cabeça de crédito, né? Então, acho que assim, a primeira coisa é que a gente entende isso, né? A gente precisa ter esse know-how de venture capital, que é um pouco o DNA da casa aqui, da gente conseguir olhar para as empresas nessa perspectiva, definir o que é uma empresa que a gente acha que vai ir para frente, né? A hora que passa por esses critérios que eu falo, são os critérios venture capital, né? A primeira fase da análise ali com essa cabeça, a gente vai olhar de, ok, é uma empresa que eu acredito, é uma empresa que eu entendo que fica de pé, tem possibilidade de financiamento no mercado. Agora, como é que eu coloco de pé uma estrutura robusta o suficiente, né, que tenha cara de dívida, que vai conseguir fazer com que eu possa cobrar dessa empresa, né, o preço, o custo da dívida, que, de novo, muito mais barato do que o custo do equity, e, por consequência, a hora que eu estruturo uma dívida que tem um custo menor do que o do equity, eu preciso me proteger também no que a gente fala ali no downside protection, né, e se der errado, o que eu tenho de proteções aqui dentro que vão me ajudar a proteger o capital que eu estou investindo, né? E aí é onde entra essa parte toda de olhar com mais carinho, com essa perspectiva e com essa visão de dívida, né? Olhar para o negócio, olhar como o dinheiro cabe, olhar o que é a situação de cenário de estresse, o que é a situação de cenário positivo, e na situação de cenário de estresse, o que a gente consegue estruturar que, primeiro, resolve e dá segurança para a gente de que o capital está protegido, e mais importante, que cabe também no dentro do bolso da startup, né? E não é só do bolso na questão financeira do quanto a gente está cobrando ou não, tem que caber também na estrutura dela, né? O que a gente está falando ali da parte das garantias, né? Porque não adianta também, a gente fala de dívidas bancárias, né? Eu falo,
a discussão do Venture Debt particularmente, que é essa dívida robusta, são esses cheques grandes, esses cheques realmente que ajudam a empresa a executar o business plan dela, acho que não tem muita alternativa de crédito por aí, tradicional bancário, disponível, né? Por quê? Porque as linhas tradicionais bancárias, elas têm ali a sua estrutura base, né? De pedir o histórico de crédito, de pedir garantia real, de querer olhar para a coisa de uma maneira diferente, e esse pessoal realmente vive num modelo da nova economia em que essas coisas não estão disponíveis. São empresas que têm 3 anos de vida, que a garantia deles são contratos, às vezes, propriedade intelectual, coisas que dívidas tradicionais não estão acostumadas a olhar. Então, acho que essa é um pouco a mentalidade aqui de como que a gente tenta colocar essas estruturas de pé e conseguir fornecer esse capital que eu falo, um capital super complementar aí ao equity, e o ideal dele é ele caminhar junto com o equity, sempre ter uma proporção entre dívida e equity, para fazer a estrutura de capital mais eficiente possível e trazer o maior retorno para os acionistas da empresa. Fantástico. Quer dizer, tem uma vizinhança, não sei, você me informe aí, porque eu não sou um especialista como você, mas tem uma vizinhança com a ideia do smart money, né? Um dinheiro que vai, não sei se eu posso resumir dessa forma, mas um dinheiro que vai com a preocupação daquele que investe no sucesso, na saúde do negócio. Tem talvez até no smart money tenha mais uma ideia mais, não sei se eu serei justo, mas intervencionista, não sei se é uma boa palavra, mas de participação e de ajuda, acho que é melhor, de apoio, de amparo. Tem isso também aí misturado, né? Quer dizer, tem bastante, né? Se cria uma corresponsabilidade com a saúde do negócio por interesse próprio, inclusive, né? Por princípio. Sem dúvida. Né? Eu acho que tem alguns pontos importantes, né? O primeiro é o seguinte, eu falo, como a gente faz as estruturas que eu falei, né? Do mesmo jeito que eu olho quão saudável é aquela empresa, né? E na estrutura que a gente faz das garantias e tudo que a gente coloca, a gente sempre tem uma preocupação de saber se aquele dinheiro vai realmente ajudar aquela empresa, porque dívida mal feita para a empresa na hora errada pode, obviamente, atrapalhar o negócio do empreendedor, né? E isso não vai resolver nem o problema do empreendedor e não vai resolver o meu problema também, que vou ter um problema com essa dívida no futuro, né? Então, a gente tem uma preocupação muito inicial aqui de fazer a coisa certa e fazer um negócio que realmente faz sentido e vai ajudar aquela empresa e não o contrário. Depois disso, acho que é importante falar que nas estruturas do Venture Debt, né, a gente tem sempre um equilíbrio entre o que a gente fala, né, do custo variável com o custo fixo. Então, o custo fixo é bem parecido com o que a gente vê de dívidas bancárias, taxa mensal, tem o pagamento das PMTs, mas a gente sempre tem uma parte de uma remuneração variável que tende a ser um kicker, que pode ser ligado aí a um evento de liquidez da empresa ou atingimento de uma meta, por exemplo, de faturamento, mas tem um pedaço do nosso retorno como fundo e como investidor do negócio que está atrelado ao sucesso da própria empresa. Então, quanto mais bem sucedida a empresa for, melhor o retorno do meu dinheiro, né? Então, acho que esse tipo de alinhamento, ele também é muito importante para ajudar a colocar investidor, a gente, né, o Brasil Venture Debt e a empresa ali, a startup, dentro do mesmo nível de interesse, né? Faz com que a gente tenha interesses muito alinhados. E isso, com certeza, faz com que a gente tenha aqui os melhores esforços para ajudar as empresas como for. A gente não somos intervencionistas, acho que como você falou, a gente não tem assento em conselho, a gente não tem vetos, a gente não toma esse tipo de decisão que nem equity faz parte um pouco do modelo, né? Mas a gente está sempre disponível aqui, dependendo, obviamente, do momento da empresa, algumas mais, outras menos, e dependendo um pouco da demanda do empreendedor, para ajudar de qualquer forma que a gente puder. Então, seja negociações de outras dívidas, seja ajudar a fazer apresentações para clientes no mercado, para investidores, ajudar em processos que a empresa esteja passando, que nem eu falei, como a gente tem um alinhamento muito grande na parte da empresa dar certo, o meu retorno é maior, a gente está sempre tentando o máximo aí conseguir contribuir para os negócios. De fato, né, até por princípio, porque é uma opção de não diluição, de fato, intervir não é a palavra adequada, é apoiar, acolher, empurrar, né, ajudar. Agora, Gabriela, eu fiquei curioso, eu tenho sempre tive, agora menos, um pé na educação, assim, eu fui professor de universidade durante muito tempo e sou admirador aí, por amigos e agora lhe conhecendo de perto do seu trabalho, né? Então, eu fico curioso com a sua trajetória, né?
porque você não tem apenas uma formação robusta, mas você talvez tenha principalmente uma trajetória de uma mulher jovem que muito cedo entrou no mundo financeiro e fez uma carreira nisso. Conta um pouco para a gente, eu acho que isso é inspirador para o nosso ouvinte do Spotify, espectador do YouTube, para saber um pouco da Gabriela aí nessa trajetória, né? Eu acho que você vai contar uma história da inovação brasileira. Vamos tentar ser rápido. Na outra live, o Pérez me chamou de dinossauro do ecossistema. Sério? Com ele, é. Vou pegar ele. E tem sorte da gente não estar presencial, porque senão eu podia arranhar o carro na garagem, né? Basicamente. Fala aí, então. Acho que assim, eu, basicamente, lá atrás, né, eu estava na faculdade ainda, estava procurando estágio, né, e ainda muito indefinida, acho que, do que eu queria fazer, e a Endeavor meio que surgiu na minha vida, né, e aí, acho que, assim, a Endeavor, hoje, obviamente, cada vez mais conhecida e cada vez mais forte no ecossistema, né, mas já tinha aí uns 4 anos, 5 anos, pelo menos, da Endeavor rodando aqui no Brasil, e eu entrei lá de estagiária, então eu falo, meu primeiro emprego foi no ecossistema, né, então por mais que na época a gente não tinha os startups que tem hoje, não tinha esses hubs de tecnologia, os fundos de investimento, todo o resto, no final das contas, né, parte grande do que a Endeavor veio para o Brasil para fazer, naquele espírito do trazer o empreendedorismo de oportunidade, não só o empreendedorismo de necessidade, né, vinha muito, obviamente, dos fundadores da Endeavor, dos Estados Unidos, com o mercado já de venture capital super desenvolvido, né, e tinha, obviamente, essa mentalidade de desenvolver esse ecossistema aqui no Brasil, né. Então, entrei lá de estagiária, aí fui gestora, que a gente chamava ali de gerente de busca e seleção, né, que é basicamente fazer prospecção ali para as empresas que vão ser apoiadas pela Endeavor, né, que hoje temos ali as scale-ups, depois os empreendedores Endeavor, na época o sistema ainda era um pouquinho mais simples, mas fiquei um bom tempo lá e eu falo, já tinha essa visão realmente de se inserir, de ajudar a desenvolver esse ecossistema, tanto é que na época a gente fazia os guias de Private Equity Venture Capital, né, junto, se eu não me engano, acho que na época com o GVCEP, para mapear o que eram os fundos no Brasil, e tinha muito pouca coisa, né, principalmente de Venture Capital, praticamente inexistentes, a gente devia ter meia dúzia de fundos, a grande maioria deles, eu vou dizer que talvez nem fundos, né, era um pouco mais capital próprio, uma gestora começando a querer investir, eram bem os primórdios ali dessa ideia de ecossistema, né, e eu conto uma história que eu falo que os jovens, os mais jovens pelo menos, é difícil de acreditar, mas eu fazia prospecção de empresa na biblioteca do INSPER, descendo para pegar revistas setoriais e revistas de pequenas e médias empresas, porque era uma época que a internet não tinha a quantidade de informação que a gente está acostumado a ter hoje, né? Na época o pessoal, você deve saber também, o pessoal escolhia o que era a informação que ia, né? Então você pegava um site de uma empresa, de uma revista de tecnologia, de uma PME ou o que fosse, tinha ali selecionados 3, 4 matérias que estavam disponíveis no website, só que só na revista física que você tinha todo o conteúdo, né? Então, bora lá olhar coisa conteúdo, gastar sola de sapato, entrando nos centros de base tecnológica de faculdade, de coisas para tentar achar esses expoentes aí da inovação, né? E realmente uma época muito diferente. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, né? Ainda pela Endeavor, que foi quando eu fui coordenadora regional lá, ajudei a Endeavor no Rio de Janeiro, numa época também, né, a Endeavor num modelo diferente, na época só tinha o escritório de São Paulo e do Rio de Janeiro, e aí lá na época foi quando eu fui para o Criatec 1, né, também ali no Rio de Janeiro, que eu fui cuidar do que era o portfólio do Criatec 1. E, de novo, o Criatec acho que foi um dos primeiros, né, fundos, uma das primeiras iniciativas que teve aí dentro do ecossistema para fazer fundos de early stage, para efetivamente começar a fazer umas teses que eram mais parecidas com o que a gente via de teses americanas, né, fazer um pouco mais de portfólio mais diversificado, investir em empresas mais diversificadas, e o Criatec sempre teve aquele modelo, né, eram 5 escritórios espalhados, 7 escritórios espalhados pelo Brasil, então a gente tinha ali um central que cuidava de todo o portfólio. E, de novo, uma super experiência aí na segunda parte da etapa, né, que era efetivamente ajudar as empresas quando elas entravam no portfólio, ajudar a fazer planejamento estratégico, acompanhar KPIs, acompanhar o desenvolvimento, fazer a parte um pouco mais do agregar valor, do pôr a mão na massa. Então, eu falo, passei pela prospecção, pela parte ali de ajustar e ajudar no portfólio, né, a Endeavor, que tem aquela visão super neutra do ecossistema, super de efetivamente ajudar e desenvolver. Depois tive a oportunidade de estar ali num fundo de investimentos. Falo, vi a criação
que foi onde eu conheci o Pérez, né, que foi aí que ele fala que a gente já tem um tempo no mercado, que a gente se conheceu lá atrás, estava lá dentro do Criatec quando foi criada a Incid, né, que o Pérez foi sócio, vi o Pérez ali, o comecinho do negócio, eu estava ali presente também participando. Aí eu fui para fora do Brasil, muito com essa mentalidade de olhar como é que o pessoal fazia esse negócio todo de venture capital lá fora, né? Então, fiz faculdade, fiz MBA lá fora, fiz trilha de venture capital com inovação, para realmente entender um pouco como é que era esse modelo, conseguir aprender um pouco como é que o pessoal fazia isso fora do Brasil. E aí tive essa oportunidade de ter essa cadeira um pouco de founder, né? De ser ali o empreendedor, fui para as Filipinas para começar esse negócio da Lazada, de novo com saber o que é ter o investidor, ter o fundo de investimentos aqui no seu cangote, né? Cobrando as entregas, perguntando da meta, tipo, discutindo toda a coisa, e realmente tirar um negócio do chão, né? Também numa época muito diferente, eu falo, a gente foi montar um negócio de e-commerce nas Filipinas, no Sudeste Asiático, na verdade, né? Eu era founder Filipinas, mas a gente tinha uma operação que eram 5 países do Sudeste Asiático, hoje são mais. Basicamente, num mercado que não tinha operação de e-commerce. A visão de e-commerce que existia nesse Sudeste Asiático, Filipinas com certeza, Tailândia, nessa época, eu falo, tinha eBay, e era basicamente o pessoal comprando o produto um do outro e se encontrando no posto de gasolina para trocar o produto pelo dinheiro. Não tinha basicamente o sistema de entrega que a gente tem hoje, e de repente a gente estava sentado lá nas Filipinas fazendo o que era para ser, né? A visão sempre foi ser a Amazon do Sudeste Asiático, entregando, a gente devia ter mais de 100 mil SKUs no momento que eu saí de lá, nos anos que eu fiquei por lá, entregando sei lá, milhares de ilhas nas Filipinas. Eu brinco que a gente entregava geladeira de balsa, no modelo que a gente chamava, que era super raro, acho que aqui no Brasil não chegou nem a ter por muito tempo, que chamava-se cash on delivery, porque a penetração de cartão de crédito no mercado era quase inexistente. Então, acho que eu tive umas experiências interessantes aí, de novo, de ter todas as pontas, né, de ter o neutro, de ter sido investidor, depois ter sido empreendedor, então conhecer muito essa jornada sobre as perspectivas um pouco de todo mundo, né. E aí, na volta para o Brasil, surgiu esse desafio da história do Venture Debt, né, e a gente tentando pensar muito aonde estavam as oportunidades, né, o mercado de Venture Capital já completamente revolucionado, eu fiquei 6 anos fora do Brasil, falo que quando voltei já tinha tido uma revolução no mercado, e desde que eu voltei a revolução foi maior ainda, né, se a gente olhar a quantidade de fundos, o volume de dinheiro e todo o resto que efetivamente se desenvolveu aqui no Brasil, começou a mostrar para a gente que o mercado estava chegando num nível de maturidade que começava a fazer sentido você ter esses ecossistemas que ajudam esse ecossistema a crescer, né? Então, a parte do equity já maturando, os fundos já se estabelecendo, e a gente enxergando que claramente, de novo, tinha esse produto de venture debt, né? Que era 25% do ecossistema americano. Todo o dinheiro que roda nesse ecossistema de venture capital americano, 25% dele é nesses formatos de venture debt. Então, é muito representativo, e a gente enxergando que a maturidade do mercado começava a fazer com que fosse um momento também para esse tipo de produto no Brasil. Nossa, muito grande. Eu queria fazer um esclarecimento aqui para o nosso espectador, porque a gente está falando, se referindo ao Francisco Pérez aqui, parece que é uma eminência parda do nosso... Exato. Eu vou esclarecer que o Francisco Pérez, pessoal, ele é o coordenador do programa do Hub de Inovação do Conglomerado Alfa, e ele é diretor de novos negócios e, como vocês estão vendo, um amigo muito querido nosso e um profissional que nós dois, tanto eu como a Gabriela, admiramos e temos o privilégio de privar da amizade dele. Agora, Gabriela, primeiro um breve comentário, uma breve resenha sobre essa sua trajetória. Impressionante, né? Quer dizer, você viveu coisas incríveis. Só uma curiosidade, antes de eu passar para uma outra pergunta, assim, mais para o final, é o seguinte, teve um exit desse negócio lá na Filipinas, né? Foi vendido, e parece que o Alibaba comprou, é isso mesmo? Isso, o negócio hoje é 100% da Alibaba. Então, eles foram, eu acho que 2015, 2016, foi comprado 50% da operação, e um ano depois compraram os outros 50% da operação. A operação hoje é 100%, então teve um exit. Foi um exit super bem sucedido.
Esse business fazia parte da Rocket Internet, né, que é um grupo, uma venture builder alemã, que aqui no Brasil ajudou a fundar a Dafit, Zitaxi, West Wing e N outros do pessoal aí do e-commerce que a gente conhece hoje em dia. E a Rocket sempre teve essa posição global, né, de ajudar aí a criar essas estruturas principalmente focadas no e-commerce mundo afora, e aí eu tive esse privilégio de ter um tempo lá e estar à frente de uns negócios que foi super bem sucedido aí no portfólio. Muito legal. Agora veja, você já nos presenteou com uma visão assim, muito bacana e já dá vontade de saber do futuro, né? É o nome do nosso programa, Trends. O que virá? O que virá a gente não sabe, né? Mas o que você nos traz atualiza essa ideia de que o ecossistema de inovação no Brasil já é razoavelmente desenvolvido, já ganhou um grau de complexidade, já não é tão... lembrando aqui todos nós dessa experiência gostosa que você contou de ir para a biblioteca do INSPER e tal, para achar referências. Como é que você enxerga aí os próximos passos, um futuro em que a gente consegue visualizar, pelo menos? Acho que a gente mal começou, tá, Cláudio? Eu acho que, assim, a gente olha o que é esse ecossistema no resto do mundo versus o que ele é ainda no Brasil, e acho que, principalmente, a gente olha a revolução que a tecnologia fez no mundo nos últimos anos e como isso ainda vai fazer muito mais e numa velocidade muito maior, né? Todas as curvas que a gente olha a respeito de adoção de tecnologia, o quanto a tecnologia muda o nosso mundo, a gente vê que daqui para frente a mudança é maior e não menor do que ela já foi, né? Então, obviamente, para esses negócios todos que estão vindo para revolucionar como a gente vive, mudar o ecossistema, mudar o nosso meio de vida aqui, obviamente... tem uma escalada muito grande que a gente vai ver ainda para frente. E o mercado, o ecossistema de Venture Capital, faz parte grande do desenvolvimento dessas novas tecnologias, né? É o que ajuda essas tecnologias a chegarem ao mercado, a se estruturarem, a efetivamente conseguirem começar a ter impacto, começar a se mostrar e se desenvolver no mercado. Então, acho que a curva de crescimento mundo afora com certeza é muito grande. O Brasil, obviamente, que tem uns anos ainda para chegar em alguns outros mercados mais maduros, vai ter essa curva também exponencializada. A gente olha, né, saiu aí o último estudo da Slim Hub, né, do distrito que fizeram, a gente tem um mercado, um ecossistema de startups que vinha basicamente dobrando ano a ano, né? Do ano passado para esse ano, a gente quadruplicou basicamente o tamanho dos investimentos que teve aqui no Brasil. Então, acho que a gente vai ver um mercado que está crescendo ainda mais forte, né, em ritmos e velocidade maior. E, de novo, acho que a gente, aqui como produto de Venture Debt, né, a gente precisa desse ecossistema saudável, desse ecossistema forte, desse ecossistema capitalizado, porque é aquele negócio do ovo e da galinha, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais empreendedor você vai ter que vai topar o risco, que vai assumir, querer sair do negócio dele, porque entende que ele tem funding para o negócio dele, e ao mesmo tempo, quanto mais empreendedores a gente tiver por aí criando negócios e tomando esses riscos, mais dinheiro a gente vai ter interessado, porque vão ter mais oportunidades no mercado, né? E é assim que o ecossistema vai se formando. Um lado vai alimentando o outro e vai todo mundo crescendo e ganhando junto, né? E acho que o Venture Debt, ele entra nessa equação, né? É o jeito da gente também trazer alternativas de financiamento para todo mundo, maximizar o retorno dos empreendedores, minimizar a diluição dos empreendedores, maximizar o retorno dos investidores e ajudar aí todo esse ecossistema a se financiar de uma maneira equilibrada, né? Fazendo com que as empresas consigam aí melhorar sempre o seu desempenho. Muito bom. Uma última perguntinha de 20 segundos, 30 segundos. É o seguinte: qual o tamanho do cheque que a gente está falando aqui? Tem limite? Tem uma faixa de venture debt que seja, que viabilize esse tipo de abordagem? Tem esse tamanho? Tem um cheque, eu diria, que a gente faz pelo menos, a gente faz um cheque mínimo próximo de uns 3 milhões de reais hoje, isso por uma questão quase de custo, né, porque para a gente fazer o trabalho que a gente faz, que é super estruturado, super personalizado, a coisa tem precisa de um pouco de volume para ficar de pé. O nosso cheque maior do fundo exclusivo são 13,5 milhões de reais, mas a gente tem parceiros e a gente consegue fazer cheques maiores, e a gente tem visto uma demanda muito maior por cheques de Venture Debt, e isso aqui no Brasil, então acho que até 40, 50, 60 milhões são demandas que a gente anda vendo e a gente consegue ajudar. Mas olhando no mundo, a gente teve no meio da pandemia o Airbnb fazendo um Venture Debt de 3 bilhões de dólares.
Então, vamos dizer que são estruturas que dependem muito do tamanho da empresa, da realidade dela, mas tem bolso e espaço para todo mundo. Sensacional. Gabriela, das vantagens de fazer esse tipo de atividade que eu estou fazendo aqui são as aulas que eu tomo, né? Porque para mim é um MBA, assim, complementar. E com você não foi diferente, e fora a admiração que você ainda conquistou mais ainda em mim, né? Se consolidou a minha admiração profissional pelo seu trabalho, sua trajetória. Parabéns. Muito obrigado pela sua participação no Collab Trends e até a próxima. Obrigado você, Cláudio, foi um prazer. Obrigado, Alpha Collab, e até a próxima. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com a Gabriela Gonçalves, uma craque aí de Venture Debt, parte, né, da Brasil Venture Debt, né? E você já sabe, né? Clique aqui, ative o sininho, se inscreva no nosso canal no YouTube. Se quiser caminhar, fazer uma caminhada, dirigir, nos ouvir também, vá no Spotify, no nosso canal, dê o seu like e até a próxima!